Meus irmãos, vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura mais uma vez de onde começamos, nesta parte do capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 28 em diante. Embora a continuação, ou esse segundo sermão sobre esse trecho, vai tratar um pouco mais à frente, a partir do versículo 34. Mas eu vou ler mais uma vez dos versículos 28 ao 40, para que nós lembremos juntos o que começamos a ver. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui a leitura do Evangelho de João. Observem que aqueles que foram alimentados por Jesus, que viram um dos maiores milagres realizados por ele, o da multiplicação dos pães e dos peixes, ainda insistiam em pedir a ele, testando que realizasse outras obras. Primeiro eles começam acreditando que poderiam fazer alguma coisa para alcançar o favor e o agrado de Deus, quando Jesus diz que eles deveriam trabalhar, não pela comida que perecia, mas pela que subsistia para a vida eterna. E ele mesmo diz, no versículo de número 27, que esta comida só seria dada pelo Filho do Homem, uma referência a ele mesmo. Então eles dizem: o que é que nós podemos fazer? Que trabalho podemos realizar para conseguir esse tipo de comida? Jesus então responde, no versículo 29, que o trabalho deles era simplesmente crer na obra do Filho de Deus, porque eles não podiam fazer nada por suas próprias forças, por suas próprias obras, por suas próprias mãos. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Mas observem que a incredulidade humana, ela é tão grande, que eles então persistem e dizem no versículo 30, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Veja a petulância: quais são os teus feitos? Não era simplesmente alguém que você encontra na rua, não era simplesmente aquele teu professor de faculdade, ateu, que você chega e fala para ele estas coisas e ele diz: eu nunca vi nada disso. Que sinal Jesus pode fazer para que eu creia? Jesus está falando com gente que viu, presenciou poucos pães e poucos peixes sendo multiplicados maravilhosamente, alimentando uma multidão de milhares de pessoas e ainda sobejamente sobrando. Eles ainda têm a arrogância de perguntar quais seriam os feitos do Senhor. Mas isso não muda, irmãos, quando nós falamos a respeito do Evangelho e as pessoas, elas não estiveram presencialmente
e viram o que Jesus fez, porque a história comprova tudo o que o Senhor Jesus realizou. Jesus deixou o livro mais confiável para a humanidade, a Bíblia Sagrada. Enquanto os homens continuam a discutir e a afirmar que determinados filósofos gregos disseram coisas que muitas delas nem comprovadas podem ser, que foram ditas por eles, mas elas são afirmadas como reais e verdadeiras. Cristo deixou documentos que, historicamente falando, são os mais confiáveis quando avaliados quanto à sua antiguidade. Testemunho histórico é provado com documentos históricos. Então os homens também não têm desculpas, mas eles continuam a dizer as mesmas coisas. Que sinal Jesus faz para que possamos crer nele? Aquilo que acontece todos os dias e que comprova a sua poderosa mão. O Salmo 19 lembra isso usando uma linguagem poética, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como um herói, a percorrer o seu caminho. Uma referência ao nascer do sol glorioso e o seu brilho todos os dias, para que os homens creiam que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. João disse que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Jesus então ouve ainda eles dizerem no versículo 31, quem és tu para dizer que realizou uma grande obra, se nós conhecemos a história? Por 40 anos no deserto, os nossos pais foram alimentados. O Senhor só fez isso uma vez. E eles ainda afirmam, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus então replica de uma forma maravilhosamente graciosa. Solenemente ele afirmou que não foi Moisés que deu pão do céu para o povo de Israel no deserto. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá a vocês. Jesus vai fazer isso para relacionar a verdade preciosa que até mesmo o pão do céu que alimentou o povo de Deus por 40 anos no deserto era um símbolo de um pão real e verdadeiro, verdadeiramente espiritual, que o Pai enviaria na plenitude dos tempos e que saciaria a fome de seu povo para todo sempre. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então aqui agora nós prosseguimos a partir do versículo 34, observem. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja qual foi o resultado da impressão que eles tiveram por causa das palavras de Jesus. Mas eu diria que foi uma impressão apenas fugaz. Nos lembra a linguagem da mulher samaritana no poço, junto ao poço, João capítulo 4, lembre-se, no versículo 15, enquanto Jesus falava com ela, ela diz, Senhor, dá-me desta água para que não tenha sede, nem venha aqui tirar mais dela. Ela ainda estava presa à necessidade de ter que tirar água todos os dias, em uma situação escondida para que não se sentisse envergonhada por sua vida. Ela ainda não tinha captado que Jesus estava falando da água da vida. A reação da multidão diante das palavras de Jesus foi a mesma, de uma impressão apenas fugaz. E veja que
o versículo que se refere ao episódio da mulher samaritana, ele se encaixa perfeitamente com esse agora que nós encontramos no capítulo 6, versículo 34, porque fala para nós, mais uma vez, daquilo que a motivou a falar em resposta às palavras de Jesus, por uma água que jamais iria acabar. Somadas, essas palavras, irmãos, juntas, elas servem para mostrar para nós a rejeição que o homem natural sempre terá com respeito a Cristo e a sua obra. A rejeição a Cristo sendo manifestada de forma decisiva quando eles compreenderiam mais adiante o significado das palavras de Jesus. Veja adiantadamente o versículo 36, como isso não nos apresenta uma prova conclusiva. No versículo 36, Jesus disse: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, não credes. Aí no versículo 35, o que é que acontece? Observem. Jesus vai fazer uma declaração, uma das declarações mais gloriosas do Evangelho. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus se coloca diante daqueles homens e diante de nós sob a figura do pão. Ele faz isso em outros momentos, quando se apresenta como uma videira verdadeira, para a mulher samaritana como a água da vida. Veja que agora ele vai usar uma figura maravilhosamente significativa, como todas as outras que ele toma nas Escrituras, e não são sem sentido, lembrem-se, porque até mesmo o maná, como nós vemos, que serviu de alimento para o povo de Deus no deserto, ele teria um papel especial quando fosse mais adiante aplicado a Cristo. Lembrem-se que o maná, uma porção deste pão do céu, acompanharia o povo de Deus no tabernáculo, porque ficaria guardado na Arca da Aliança. Não esqueçam disso. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então aqui você tem Jesus, mais uma vez, tomando uma figura da Bíblia e aplicando a si mesmo, aqui a figura do pão. E por que isso é significativo? Porque exige de nós reflexão nesta manhã. Primeiro porque o pão é um alimento necessário para a humanidade. Ao contrário de muitos outros artigos para alimento que os homens usam hoje, mais sofisticados, mais luxuosos, que nem todos podem adquirir, o pão continua sendo um alimento necessário para a existência do homem, em todas as regiões, em todas as culturas. O pão é um alimento do qual não podemos prescindir. Há outras coisas colocadas em nossas mesas, das quais podemos prescindir, mas o mesmo não acontece com o pão. Lembro-me que antigamente dizia-se, quando você queria fazer uma dieta, olha, prefere a tapioca ao invés do pão, do velhinho pão Jacó, como nós chamamos aqui em Aracaju. Descobriu-se que o pão Jacó é melhor do que a tapioca, se você prefere comer algo menos pesado. Interessante, né? Veja, é algo que você pode até evitar, é algo que você pode até dizer, eu não vou comer, mas ele sempre fará parte da sua vida, pelo menos uma vez. E aqui nós aprendemos uma lição interessante, porque quando Jesus diz isso, e quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele não fala sem sentido. Lembrem-se, ele está se referindo ao pão que Deus dá, ele está se referindo ao pão do céu. Então, não é a qualquer tipo de pão. Ainda que, quando você fala sobre pão, você sempre tem essa imagem em sua mente.
Ele está querendo lembrar aqui que assim como no deserto os israelitas iriam perecer sem o pão do céu, sem Cristo o homem perece. Sem Cristo pereceremos. Sem Cristo não há vida espiritual ou saúde, porque você estará fora do pão de Deus. E o pão do céu, quem dá é o Pai, não é o homem, não é Moisés. Número 2, o pão é um alimento adequado a todos. Alguns não conseguem comer doces, outros não conseguem digerir determinados tipos de carne, mas de um modo ou de outro todos comem pão. Você pode até ser recomendado a comer um tipo de pão adequado para a sua dieta ou para o seu estado de saúde. Mas a verdade é que, a não ser que você não consiga mais mastigar, normalmente em sua dieta, via de regra, sempre você poderá comer, na grande maioria, algum tipo de pão que representa essa imagem aqui, que nos lembra essa imagem. O corpo físico pode manter sua vida por um tempo sem ele. Mas notem, na história da humanidade, não é sem sentido que o pão, pelo menos em uma de suas formas, sempre irá se adaptar ao homem. O pão, na antiguidade, fazia parte da dieta do rei, mas também da dieta do artesão. E aqui Jesus está lembrando algo novamente interessante. Assim é com ele. Cristo atende às necessidades de todos os homens. Por isso o apóstolo disse: orem por todas as classes de homens. Cristo é capaz de satisfazer todas as classes de pecadores, ricos ou pobres, doutos ou analfabetos, pequenos e grandes, jovens e velhos. Número 3, o pão é um alimento diário. Existem alguns alimentos que comemos ocasionalmente, outros que comemos quando estamos em alguma temporada da nossa vida ou da época. Por exemplo, nós temos uma época em nossa região em que comidas derivadas do milho, elas são mais abundantes e mais constantes. Mas veja que o pão é algo de que todos os dias nós buscamos de alguma maneira, ou ele está presente em nossa mesa. Talvez você esteja até com uma dieta restrita quanto ao pão, mas alguém em sua casa, sentado à sua mesa, comerá dele. E veja como isso é tão espiritual, porque Jesus se refere à figura do pão aplicando a si mesmo. O que é que acontecerá se o cristão não se alimentar diariamente de Cristo? O que é que acontecerá se o cristão substituir a Cristo pelas cascas das formas e cerimônias religiosas, pelos livros religiosos, pelo frenesi e excitação religiosa, pelo brilho do cristianismo moderno? Ele ficará fraco e doente. Não é sem razão que a ausência da pregação da palavra de Cristo em grande parte das igrejas nos dias de hoje, tem feito com que o povo de Deus fique doente. Receba uma dieta mirrada, fraca, e assim não seja fortalecido espiritualmente. Veja que o fracasso neste ponto é que o principal responsável por essa situação é a ausência da mensagem que distribui o pão da vida para os cristãos, e por essa razão tantos membros do povo do Senhor estão enfraquecidos e adoecidos. Por outro lado, quando o alimento é oferecido e você se recusa a recebê-lo, você também irá adoecer. Você então irá passar mal, se tornará fraco, não encontrará forças espirituais, porque você continuará a substituir a principal dieta por aquelas que são cascas
das formas e cerimônias religiosas, dos livros religiosos, da excitação e frenesi religioso, do brilho do cristianismo moderno, que encanta tantas pessoas. Quarto lugar, o pão é um alimento satisfatório e por isso Jesus usou essa figura aplicando a si mesmo. Rapidamente, abandonamos outros artigos da nossa dieta, mas vocês já perceberam que a gente tem dificuldade de largar o pão? Às vezes a gente deixa tudo quando o médico nos orienta, o nutrólogo nos passa uma direção, mas via de regra nós dizemos que temos dificuldade de deixar o pão. Veja, não é apenas uma questão cultural, eu queria que vocês percebessem isso. Alguns alimentos que nós encontramos na Bíblia e que são permanentes na história da humanidade, eles não são simplesmente culturais, eles estão enraizados na doutrina da revelação quando estão associados a Jesus Cristo. Por isso que quando nós o substituímos, nós sentimos falta. Então, há uma dimensão, há uma extensão espiritual nessas coisas, na forma figurada, por assim dizer, não no alimento em si, obviamente, mas eu estou mostrando as suas conexões, a sua ligação muito forte. Veja que a comparação que Jesus faz aqui nos lembra como novamente ela pode ser explicada, ou aplicada, à nossa própria vida espiritual. Quantas vezes nos desviamos para outras coisas apenas para encontrar novamente as mesmas cascas, as mesmas migalhas daquilo que não nos alimenta? E a razão é porque ninguém, exceto o pão da vida, pode satisfazer a nossa fome espiritual. Ninguém, exceto o pão da vida que é Cristo, pode matar a nossa fome espiritual. Quinto lugar, observemos o processo pelo qual o pão passa antes de se tornar alimento. Eu não sei se você já procurou saber como é que o pão chega na sua fase final, quando você já utiliza a sua farinha e vai então produzi-lo em sua casa ou comprá-lo já pronto. Você tem a espiga, você tem então aquela espiga cheia, depois ela é cortada, joeirada, moída até virar farinha, e por fim ela é submetida ao processo de fogo no forno, em uma alta temperatura. Se você observar toda a produção, você vai perceber que somente passando por esse processo, o trigo, que vai encontrar a sua forma final no pão, estará pronto, apto para alimentar e sustentar a vida humana. O crente em Cristo também experimenta dessa mesma realidade de vida quando se alimenta do Senhor, mas muito mais do que isso, ele vai se alimentar corretamente se ele lembrar e entender que pelas mesmas experiências, uma vez passou o pão de Deus, o pão da vida que desceu dos céus. Você lembra de Isaías 53? Moído pelas nossas iniquidades. Você entende isso? Moer era o processo, ou sempre será o processo, de preparação do trigo para que se torne farinha. E depois, diante da mistura com água e sal, fermente, cresça e esteja pronto para ser assado novamente e tornar-se pão. Cristo foi submetido ao fogo intenso da ira santa de Deus, quando tomou o nosso lugar, o nosso julgamento. Cristo foi moído por nossas iniquidades, a fim de que se tornasse verdadeiro trigo, farinha de Deus e pão da vida, para alimentar e saciar a nossa necessidade espiritual.
Perceba, irmãos, que maravilha. E Deus não permita que esqueçamos disso, percamos o sentimento de admiração por isso. Eu poderia ir ainda mais. A Bíblia diz que o Santo de Deus foi feito maldição por nós, porque o Senhor Yahvé se agradou de moê-lo, esmagá-lo, bater nele, machucá-lo. E tudo isto para que ele se tornasse para nós o pão da vida que desceu do céu. É por essa razão que nós devemos nos alimentar dele. É por essa razão que nós devemos aproveitar da sua plenitude infinita. Talvez o problema real que nós herdamos de não realizar o sacramento que sela a mensagem real do Evangelho, que nos lembra constantemente do pão da vida que desceu dos céus, é que a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Ela não fez isso. Os nossos símbolos de fé não falam isso. A Páscoa era uma festa anual e talvez por isso muitas igrejas protestantes celebram a ceia do Senhor anualmente, porque acreditam que porque essa festa era anual, ela não tem a necessidade de ser constante. Lembrem-se, Cristo celebrou a ceia do Senhor na última Páscoa, porque se fez o nosso Cordeiro Pascal. Mas em nenhum momento a Escritura diz que a ceia a substitui. Ela se encerra em Cristo, porque não há mais cordeiros, porque sejam sacrificados. Mas se fosse uma substituição, alguns elementos dela ainda deveriam estar permanentes. Jesus apenas na instituição da ceia deixou pão e vinho para lembrar do seu corpo e sangue. Não mais ervas amargas, porque o pão da vida que desceu dos céus trouxe alegria para a mesa, não mais a lembrança triste do que ficou para trás. Mas agora a celebração da sinceridade e da verdade diante do Senhor, que se fez o nosso alimento para todo sempre. Ele celebra um novo sacramento na última Páscoa, porque não mais cordeiros deveriam ser mortos, porque Ele mesmo, como Cordeiro de Deus, tiraria o pecado do mundo. Ele inaugura um novo tempo, e é importante lembrar isso, e por essa razão, Ele faz isso com uma nova refeição. Não mais anual, mas semelhante àquela que celebrava a paz toda vez que um israelita levava uma oferta pelo pecado à casa de Deus. A oferta de comunhão que celebrava a paz e a verdadeira amizade entre Deus e seu povo. Portanto, irmãos, o que o primeiro domingo nos lembra, o que celebramos no dia do Senhor, qual o motivo da nossa adoração? É que nós devemos aproveitar de sua plenitude infinita, de que nós devemos sempre avançar para uma comunhão mais íntima com Ele. E não há comunhão mais íntima com Cristo sem que seja finalizada com Ele na mesa. Vamos nos alimentar dEle. Vamos comer e beber com Ele. Porque Ele mesmo tomou uma das figuras mais significativas para a história do povo de Deus, o pão, para aplicar a sua própria obra. Eu sou o pão da vida que desceu dos céus.
Versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja que no versículo 33, Cristo falou em dar a vida ao mundo. Perceba aqui que o mundo, no sentido não de uma salvação universal, mas no contexto de pessoas. A soma total dos salvos, o mundo dos eleitos, dos crentes. Mas agora ele fala diretamente ao indivíduo. No versículo de número 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Uma ordem semelhante ele fará no versículo 37. Observem, ele diz no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Observem que todos passa a ser seguido por eles. E aqui você tem uma sombra de diferença entre crer em Cristo e vir até Ele. Crer em Cristo é receber o testemunho de Deus a respeito de seu Filho e descansar somente em Cristo para a sua salvação. Vir a Ele, vir até Cristo, o que é realmente o efeito do primeiro, é o coração ir até o Senhor de forma amorosa e confiante. Hebreus capítulo 11 explica melhor isso para a gente. São dois atos cuidadosamente distintos. Vejam comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Vou repetir, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiramente, que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Numa linguagem mais simples, eu devo saber quem é, primeiramente, o médico e crer em sua habilidade como cirurgião antes de ir até ele para ser operado. Você confiaria em um médico cirurgião que nunca operou? Você primeiro precisa crer no que ele está dizendo e no testemunho do exercício de sua vocação, para que depois, então, você vá até ele para que ele o cure, opere você. Jesus, então, está lembrando a importância de crer e depois vir até ele. Quando você estuda isso na doutrina da salvação e observa na ordem dos nossos catecismos, maior e breve, ou em nossa confissão de fé, você vai perceber isso. A fé como um dom de Deus, um presente de Deus, que capacita você a crer. E uma vez que você passa a crer na obra de Cristo, você então vai até Ele. Você se entrega a Ele. Você confia nele para a sua salvação. Mas Jesus ainda diz algo a respeito da fome. Ele diz que o que vai até ele jamais terá fome. O que é que a gente deve entender por nunca ter fome ou nunca ter sede? Ou jamais terá fome ou jamais terá sede? Será que o cristão nunca terá fome ou sede? E aqui, então, nós devemos harmonizar o que Cristo está declarando, o que Cristo está dizendo, com aquilo que nós temos experimentado.
Veja que ele fala aqui de acordo com a plenitude e satisfação que há nele mesmo, e não de acordo com a nossa apreciação imperfeita dele. Veja como isso é interessante. Se estamos em dificuldades, se não estamos vivendo bem, se por alguma razão nós estamos amargurados, isso não é por conta dele, mas é por nós mesmos, o problema é nosso. O que Jesus está dizendo é que se tivermos fome e sede, não é porque Jesus seja incapaz e também não é porque Ele não queira saciar a nossa fome ou matar a nossa sede, mas porque temos pouca fé. E por isso deixamos de extrair diariamente de sua plenitude. Notem, o que Jesus está dizendo aqui é importante para o crente. É como aquela situação em que a mãe diz ao filho todos os dias para que ele coma, e a comida está na mesa, e ele pode comer, mas por alguma razão, algo tira a sua concentração, algo desvia o seu olhar, e ele então não se alimenta direito, ele até deixa de comer. Jesus está lembrando que o problema não é que ele não queira alimentar o seu povo, saciar a sua sede. Jesus está lembrando o que é importante para o cristão: não rejeitar a provisão diária que Cristo dá ao seu povo. Ele estava ali diante do povo pactual de Deus. A multidão que seguia Jesus era parte do povo de Deus, judeus que estavam seguindo, mas eles estavam resistindo às palavras de Jesus e estavam perdendo o verdadeiro alimento. Eles estavam com fome e sede espiritual, porque eles não estavam crendo nas palavras de Jesus. Verso 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Jesus então complementa. Ele lembra que, mesmo que aquela multidão estivesse vendo Jesus Cristo em carne, mesmo que aquela multidão contemplasse de seus maravilhosos milagres, nenhuma coisa nem outra levaram aqueles homens a crer. E aqui, mais uma vez, nós lembramos o que de fato é o coração do homem, a depravação do coração humano. Jesus lembra aos discípulos aquilo que ele falou, por exemplo, a Tomé: porque você me viu, agora você está acreditando no que viu? Jesus está mostrando aqui quão inútil estava sendo o pedido deles, no versículo 34, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Porque, embora eles estivessem vendo a Jesus, eles não criam em Jesus. E como isso, irmãos, é indescritivelmente solene, percebam. Eles confiaram em Moisés. Capítulo 9, versículo 28 diz isso. Aí do Evangelho de João. Capítulo 9, versículo 28. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Quando eles questionaram aquele cego que foi curado pelo Senhor.
Eles se alegraram por um tempo na luz de João Batista, João 5,35. Eles podiam citar até mesmo as Escrituras. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E ainda assim não criam em Cristo. E ainda assim não criam em sua gloriosa obra. É difícil dizer até onde um homem pode ir e ainda assim ficar aquém da única coisa necessária. Irmãos, lembrem-se que estes homens não eram piores do que muitos outros, mas a sua incredulidade foi manifesta e declarada. Consequentemente, Cristo se dirige a eles de acordo com os seus corações. Embora me tenhais visto, não credes. Este, de fato, seria o resultado em todos os casos se fôssemos entregues aos nossos próprios pensamentos sobre Jesus Cristo. Imagine se você fosse livre para pensar sobre Cristo como você quer. Sabe o que está acontecendo hoje? Já tem gente colocando isso em rede social, que está orando pensando no Jesus do The Chosen, falando até em línguas pensando nele. E ele está achando isso legal, sabia, o ator, porque ele diz que todo mundo precisa de uma imagem. Gente, isso não é o evangelho, vamos parar com isso. Isso não é o evangelho. Veja o aviso de Jesus: certifique-se de que a sua fé é salvadora e de que você não está sendo entregue aos seus próprios pensamentos sobre Cristo, porque se isso acontecer, vai terminar mal. Você terminará fraco e doente, porque você não está comendo do pão verdadeiro, real, que é Jesus Cristo. Ele diz: mas eu vos disse que também vós me vistes e não credes. Seria então a encarnação um fracasso? Seria então a missão de Jesus infrutífera? Não, isso jamais poderia acontecer. Não poderia haver falha no Filho de Deus, embora haja muita falha em todos nós quanto à compreensão de seu propósito, aí sim. Cristo não ficou de forma alguma desanimado com o aparente fracasso de sua missão. Nós vamos ver isso em suas próximas palavras. Ele vai mostrar isso de forma muito conclusiva. É a isso que nós voltamos mais uma vez, porque já citei para vocês o versículo 37. Olhem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja que o nosso Senhor fala de um grupo definido que lhe foi dado pelo Pai. Suas ovelhas, ele vai dizer mais adiante, capítulo 10, João vai registrar a respeito disso. Veja que não será apenas este lugar em que Cristo fará menção ao seu povo, um povo específico. Por exemplo, em João 17, em sua conhecida oração sacerdotal, Jesus vai se referir aos seus em 7 momentos distintos. Vejam comigo, João 17. No versículo 2, ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, novamente no versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E novamente no versículo 9, ele declara: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo de número 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E versículo 24,
Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quem são aqueles que o Pai deu a Cristo? Efésios capítulo 1, versículo 4, nos lembra também. Efésios capítulo 1, versículo de número 4, por favor. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Aqueles dados a Cristo eram os eleitos de Deus, escolhidos para esta honra maravilhosa antes da fundação do mundo. Escrevendo aos Tessalonicenses, em sua segunda carta, o apóstolo Paulo disse: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, segundo aos Tessalonicenses 2,13. Mas notem a conexão exata em nossa passagem, em que Cristo se refere ao seu povo eleito. No versículo 36, nosso Senhor disse àqueles que não tinham coração para Ele: vocês me viram, porém não creram. E ele estava então desanimado, absolutamente. E por que ele não estava desanimado? Veja como ele encontra encorajamento em suas próprias palavras. Ele imediatamente acrescenta no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Veja que esta é uma lição importante para todos aqueles que são ministros do Evangelho, que são subpastores e que servem ao supremo pastor das ovelhas. Aqui está o verdadeiro refúgio, descanso para o coração de todo pregador da graça do Evangelho de Cristo. Sua mensagem pode ser menosprezada pela multidão, sua mensagem pode ser rejeitada por uma congregação, e à medida em que ele enxerga que existem aqueles que não creem, e que isso pode parecer que seu trabalho está sendo em vão, entretanto, a palavra de Deus diz que o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O propósito eterno do Todo-Poderoso não pode falhar. A vontade soberana do Senhor Altíssimo não poderá ser frustrada. Tudo, cada um que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo, virá até Ele. O próprio diabo não consegue manter nenhum deles afastado. Portanto, é necessário que todo ministro do Evangelho seja corajoso, ele não pode ser covarde. Pode parecer para o pregador do Evangelho que a semente que ele lança, ela está sendo jogada ao acaso, mas Mateus 13 nos lembra que o Pai fará com que cada parte desta semente caia no solo que Cristo mesmo preparou. A compreensão de que os conselhos eternos de Deus, seus decretos eternos são invencíveis, acalmará a alma e o coração de todo pregador da palavra. Lhe dará equilíbrio, novamente, um tipo de coragem santa, uma perseverança que nada mais fará com que ele pare. Lembrem-se que quando Paulo responde às dúvidas dos cristãos em Corinto a respeito da ressurreição, ele então diz, no versículo 58, portanto, meus irmãos amados, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho jamais será em vão. Tudo o que o Pai me dá virá a mim,
disse Jesus. Mas embora isso seja muito abençoado, é solenemente trágico e profundamente humilhante. Quão humilhante para nós é que na presença do Deus encarnado e do amor glorioso de sua pessoa, alguns não venham até Ele. Ele ainda diz: ninguém vem até Ele. E ele diz isso para lembrar à igreja que ninguém entre nós teria sido beneficiado de sua grande obra de salvação se o Pai na eternidade não nos tivesse escolhido para Cristo. Ele nos lembra com isso que a miséria e o pecado do homem são tão completas, a sua depravação tão terrível, sua inimizade tão grande, que em todos os casos a vontade humana, a minha vontade e a sua vontade teriam resistido e rejeitado a Cristo, se o Pai não tivesse determinado na eternidade que seu Filho morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse ao terceiro dia para a nossa justificação. Se Ele não tivesse nos escolhido para que fôssemos como troféus da vitória gloriosa de Cristo, como sua recompensa, porque esvaziando-se de sua glória e deixando o seu trono, tivesse descido dos céus para ser moído pelas nossas iniquidades. Infelizmente, nossa morte para tal amor deveria ter suscitado suspiros que parecem respirar nessas mesmas palavras de Cristo. Às vezes nós nos impressionamos muito com a descrição de seu sofrimento na cruz somente físico. Mas o maior sofrimento do nosso Redentor foi ter ouvido o silêncio do Pai. Foi ter clamado ao Pai e dito: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E ali ele experimenta todas as mortes que seriam experimentadas por cada um de seus filhos. Veja que as palavras de Cristo devem nos impactar nesta manhã, meus irmãos amados, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A gente não deve perder, como comumente fazemos, a conexão entre o que Cristo diz e aquela que virá. Aquele que vem a mim é explicado por tudo que o Pai me dá. Repito, ninguém viria a Cristo a menos que o Pai tivesse primeiro predestinado que o fizessem, pois somente aqueles que foram ordenados para a vida eterna, conforme Atos 13, são os que creem em Cristo. Cada um que o Pai deu a Cristo na eternidade, virá até Ele no tempo e no espaço, virá como um pecador perdido para ser salvo, virá como um faminto para ser saciado, virá sem nada para que possa receber nele abundância de vida. E a última cláusula: e de modo nenhum o lançarei fora. O que foi que aconteceu com o primeiro Adão por sua queda? Ele foi lançado fora do Éden. Ele foi expulso da presença de Deus. Essa última cláusula de Jesus, no versículo 37, assegura a preservação eterna de que todo aquele que verdadeiramente vem a Cristo não perderá a sua salvação. Estas palavras do Salvador não significam, como geralmente muitos pensam, que ele promete rejeitar ninguém que realmente venha até ele, embora isso seja verdade.
mas muitos declaram que sob nenhuma circunstância imaginável ele expulsará alguém que tenha vindo até ele. Pedro veio até ele e foi salvo. Mais tarde, lembrem-se, Pedro negou seu mestre perante juramento. Mas eu pergunto, será que Cristo o lançou fora? Não, ele não fez isso. E eu penso se poderíamos encontrar um caso mais extremo do que esse. Irmãos, se Pedro não foi expulso, nenhum cristão jamais será. E esse é um dos grandes motivos de louvor que temos hoje, nesta manhã, para exaltar o nosso Rei. Versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Veja como isso é muito instrutivo. A força disso é esta: aqueles a quem o Pai deu ao Filho, todos eles viriam a Ele. Não era mais o Filho em sua glória essencial, vivificando quem Ele desejava, como no versículo 21, mas o Filho encarnado, o Filho do homem, recebendo aqueles que o Pai atraiu para Ele, para Cristo. Portanto, o que Cristo está dizendo é, fosse quem fosse, Ele de alguma forma, ou Ele de forma alguma, perdão, o expulsaria. Inimigo, escarnecedor, judeu ou gentio, eles não viriam se o Pai não os tivesse enviado. E Cristo estava ali para fazer a vontade do Pai. De forma que, irmãos, Cristo assegura aos seus que salvará até o fim todos aqueles que o Pai lhe deu, porque desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade do Pai. E veja como isso aumenta o valor das preciosas palavras no final do versículo 37. Quando vemos que nossa vinda a Cristo um dia não foi atribuída à vontade inconstante, tão característica do homem, mas ela se deu como efeito da atração do Pai ao Salvador, cada um de nós dado a Ele. Ele, em seu conselho amoroso, decidindo antes da fundação do mundo e dizendo: meu filho, eu atrairei todos esses até você. E a minha vontade, meu filho, é que você sofra por eles. A minha vontade, meu filho, é que você seja moído por eles. A minha vontade, meu filho, é que você morra por todos eles. E triunfe, ressuscitando para a justificação de todos eles. Assim também, a nossa recepção não se dá meramente por causa da compaixão de Cristo pelos perdidos, como muitos atribuem, mas como servo sofredor obediente da vontade do Pai, Cristo acolhe cada um que é trazido até Ele, de forma poderosa pela mão invisível do Pai. Assim, a nossa segurança não repousa em nada que esteja em nós ou que venha de nós, mas na escolha do Pai e no amor obediente de seu Filho Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a gente, não depende da gente, não está na gente, não esqueçam disso. Verso 39, e a vontade do Pai, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja como isso também explica as palavras finais do versículo 37 de forma abençoadora. A predestinação eterna garante a preservação eterna. A predestinação eterna garante a preservação eterna. O último dia é, obviamente, o último dia da dispensação cristã. Então aparecerá o Filho de Deus para resgatar o seu povo.
Então, veremos que ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Então, no último dia, Jesus dirá, Hebreus 2, eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Finalmente, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebam, Jesus repete por 2 vezes a mesma expressão, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele havia acabado de falar do conselho eterno do Pai. Ele havia revelado o fato de que o sucesso de seu ministério não dependia da vontade do homem, pois esta era conhecida por ser, em todos os casos, tão perversa a ponto de rejeitar o Salvador. Mas ele lembra que o sucesso de seu ministério sempre dependeu do poder de atração do Pai, levando os pecadores até o Filho. Mas aqui ele deixa, por assim dizer, a porta aberta para qualquer pessoa, em qualquer lugar que esteja disposta a entrar, para que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Você tem 2 verbos aqui que foram colocados em ordem. Crer em Cristo é o resultado de vir até Ele. Cristo deve primeiro ser revelado pelo Espírito antes de ser recebido pelo pecador. Na ordem da salvação, ordo salutis, como chamamos na teologia, o Espírito primeiro regenera, para que então depois a conversão ela aconteça. Paulo explica isso dizendo que o Pai dá vida ao eleito, estando ele morto em seus delitos e pecados. Nesse momento, ele não tem vida para Deus. Nesse momento, ele não tem capacidade de ir até Ele, porque ele está morto. Mas quando ele revive e ressuscita espiritualmente, a sequência é que agora aquele que nasceu de novo, ele pode crer. Por quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O Pai simplesmente não faz com que o pecador ressuscite espiritualmente e agora o deixa para que tome a sua decisão. Isso não acontece. A sua decisão por Cristo está atrelada ao seu novo nascimento, porque o próprio Pai também vai lhe dar um presente, a fé, que é dos eleitos de Deus, conforme Tito 1:1. A fé não é de qualquer um, é dos eleitos, para que então agora, vivo para Deus, ele possa ir até Cristo, crendo nele como o pão da vida que desceu dos céus. Ele deve primeiro ser revelado pelo Espírito, antes de ser recebido pelo pecador. Veja o que o Senhor revela de maneira gloriosa. Veja o que ele disse àqueles homens, que uma obra muito mais profunda e infinitamente mais importante havia sido confiada a ele, do que a de satisfazer os necessitados de Israel com pão material. Ele era muito mais do que o maná. Ele era a verdadeira salvação para o seu povo. Não menos uma mudança do que a de ressuscitar no último dia tudo o que havia sido dado a ele pelo Pai. E notem, sem perder nenhum só.
predestinação eterna, portanto, nos garante segurança eterna. Por vezes, a nossa própria natureza faz com que essa segurança se abale, mas aí nós devemos nos apegar à certeza. A segurança pode ser abalada, a nossa confissão de fé fala a respeito disso, quando trata da certeza, da graça e da salvação. Quando nós estamos entristecidos ou achamos que não merecemos o que Cristo nos tem dado, ou o fato de sermos cristãos. Mas aí é onde a nossa certeza ela deve valer, porque Cristo vem e diz, você não merecia mesmo não. Quem disse um dia que você merecia? Mas descanse em uma coisa importante, foi o Pai quem me deu você, foi o Pai quem fez com que um dia você viesse até mim, e eu sou obediente ao Pai, de modo que você não vai ser jogado fora, você não vai ser lançado fora. Eu vou ressuscitar você no último dia. O poder da graça do Evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, por vezes não é tão visível enquanto nós vivemos. Talvez pela maneira como nós agimos, talvez pela maneira como nós falhamos, talvez pela maneira como nós pecamos contra o Senhor e contra os nossos irmãos, e todos nós fazemos isso, infelizmente. Talvez pela maneira como nós nos entristecemos, mas tenha certeza de uma coisa, quando um dia nós morrermos, e os nossos irmãos estiverem ali diante do nosso corpo, e estiverem louvando a Deus pelo tempo em que viveram com um ser tão imperfeito como nós, seres tão imperfeitos como nós, uma coisa prevalecerá: aqueles que não confiaram em suas obras, graça. Todos nós sabemos quando um dentre nós morre, para onde ele foi, não obstante o que ele tenha feito, não obstante os erros de sua vida, se ele caminhou e confiou em Cristo, e se sempre se voltou para Ele nos momentos mais difíceis da sua vida, no dia e na hora de sua morte, todos irão lembrar disso. Por isso é bom que você já prepare o seu funeral. Dá menos trabalho para o pastor, se ele não for primeiro, dizendo aquilo que marcou a sua caminhada, a sua trajetória, os momentos de alegria e tristeza, os hinos que consolavam a sua alma, os salmos que você amava cantar para o Senhor. Pois isso traz uma lembrança tão preciosa para a família e para os irmãos, de que na hora da morte, ninguém irá esquecer o que está diante de nós, a revelação do maravilhoso poder da graça. Eu não vou lançar nenhum deles fora, eu ressuscitarei todos eles no último dia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, nós te bendizemos por teu glorioso evangelho da salvação, porque ele nos lembra mais uma vez que tudo sempre será pela graça, de que o Senhor sempre nos ensinará que nunca foi por algo que fizemos, e nunca será por algo que possamos fazer, mas por teu grande amor em nos escolher antes da fundação do mundo, quando não tínhamos nada a oferecer, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e Ele veio de forma obediente,
por amor aos seus inimigos, que ele tanto desejava transformar em irmãos. Ele se fez o pão da vida. Ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi esmagado por nossas iniquidades, e tudo isso era necessário para que ao terceiro dia ressurgisse como pão celestial que saciaria as nossas almas famintas. Senhor, ajuda-nos sempre a desejar este precioso alimento espiritual que é Cristo. Senhor, ajuda-nos a descansarmos nele quando estivermos entristecidos, angustiados, amargurados, ou achando que o Senhor se esqueceu de nós, ou não nos ama, ou que nós vamos perecer. Porque a nossa garantia está em Cristo, pois Ele obedientemente veio cumprir a tua vontade, e aqueles que foram dados pelo Senhor, a Ele jamais irão perecer, e de modo nenhum Ele os expulsará de sua presença. Mas Ele irá ressuscitá-los no último dia. Te louvamos, Senhor, e te exaltamos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.